A paz do Senhor vem através desse vídeo, né, compartilhar aquilo que o Senhor colocou no meu coração, tá? A passagem bíblica se encontra em Atos 17, no versículo 22 em diante. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: Então Paulo ficou em pé no meio do Areópago e disse: Homens de Atenas, eu percebo que em todas as coisas sois supersticiosos, pois eu, passando e vendo a vossa devoção, encontrei um altar no qual estava escrito: Para o Deus desconhecido. Este, portanto, ao qual reverenciais sem conhecer, é o que eu vos declaro. Aqui encontramos uma passagem de uma das viagens missionárias de Paulo, aonde que ele vai em Atenas, né? E onde que ele se depara a um povo ali politeísta, né? Adoravam vários deuses. E ele se depara a um altar desconhecido. Rege-se uma história sobre esse altar desconhecido que aconteceu há 600 anos antes de Cristo. Rege-se a história que Atenas aconteceu uma grande doença, uma peste, começou a atingir aquela cidade, muitos mortos pelas ruas, né? Uma grande calamidade. Eles acreditavam que o possível motivo que daquilo está acontecendo, que os deuses estariam furiosos por causa do rei deles, o Megranes, né, que ele tinha perdoado um perseguidor do rei e tinha perdoado. Só que dia seguinte ele acabou matando esse perseguidor e os seus aliados. E esses deuses estariam furiosos e consequentemente trazido pragas, peste sobre a população. E eles faziam oferenda, faziam holocausto, faziam as suas ofertas, e nada cessava aquela doença, nada cessava aquela praga sobre a população. E eles ficaram sabendo de um senhor que morava em Creta, numa ilha, né? E que conhecia um Deus que poderia resolver o problema daquela cidade de Atenas, né? E eles foram até lá de navio e buscaram esse senhor. Esse senhor se chamava Epimenides, né? E ele chegou na cidade, ele ficou admirado pela tantos deuses que eles adoravam, né? E pela situação que a cidade se encontrava. E Epimenides, né? Pediu pedreiros, pediu materiais e pediu ovelhas saudáveis. Os materiais dos pedreiros, ele fez um altar, construiu um altar, e as ovelhas sadias, ele pediu que deixassem ela em jejum por um dia. No outro dia ele soltaria no pasto aquela que não fosse pastar e simplesmente deitasse. Ele seria a ovelha que o Deus a qual ele servia teria escolhido, e ele sacrificaria, né? Faria um holocausto ao Deus dele, tá? Para que aquela peste cessasse. E foi feito isso no dia seguinte, e foi o que aconteceu. Soltou-se as ovelhas em jejum, e uma dessas ovelhas deitou, não foi pastar, e eles, os atenienses, ficaram admirados, né? Ficaram atônicos, né? Como aquilo poderia ter acontecido. E ele pegou aquela ovelha, sacrificou ao Deus desconhecido, né? E milagrosamente a peste cessou, as pragas parou, né? Não ocorreu mais mortandade, não teve mais morte em Atenas, né? E a canção, as danças voltaram em Atenas, né? A alegria voltou em Atenas, né? Eles viram que milagrosamente o que tinha acontecido. E um ancião veio e perguntou a Epimenides, né? Como chamaria aquele Deus, né? E ele sabia, né, que a ignorância, né, dos atenienses, né? E ele falou: olha, esse Deus, ele é um Deus desconhecido, tá? É um Deus que não tem nome. Então os atenienses colocaram o nome dele de
de Agnóstio Teó, o Deus desconhecido. E colocaram-se a placa, né? Agnóstio Teó, o Deus desconhecido. Então essa é a história que rege sobre esse altar ao Deus desconhecido, né? A qual Paulo chegou ali em Atenas, né? E subiu sobre aquele Areópago, né? E começou a pregar. E quando eles fizeram aquele altar, né? Interessante. A vida continuou ali, né? Isso aconteceu 600 anos antes de Cristo. E os anos se passaram, voltaram a adorar os seus deuses, né? E esqueceram do Deus desconhecido. Então chegamos diante de Paulo, admirado por aquele povo que era um povo supersticiosos, né? Um povo idólatra, né? Pois adorava vários deuses, né? Aquelas imagens o qual representava as suas divindades, né? E ele começa a pregar, trazia-se uma novidade até então não conhecida pelos atenienses. Eles eram pessoas que gostavam de ouvir novidades, e Paulo ali começa a pregar a respeito de Jesus e o arrependimento. E veio ao meu coração, imaginando Paulo ali pregando sobre aquele Areópago, né? Sobre aqueles altares, aqueles deuses, né? E ali mostrando atenienses, eu venho pregar sobre esse Deus desconhecido, pois nós sabemos, né, irmãos, que o Deus a qual não servimos, nós não vemos eles, né? Nós não podemos apalpá-los, nós não podemos vê-los, né? E à frente disso, lendo aqui, meditando, diz a pesquisa que a nossa nação brasileira, 90% crê em Deus, né? Aí vem a pergunta, né? Que Deus seria esse? Aí vem a imagem de Paulo pregando sobre aquele Areópago, né? Diante daqueles deuses e diante do altar do Deus desconhecido, né? E Paulo ali falava de Jesus Cristo, a qual morreu na cruz do Calvário, e a finalidade dele era trazer o reconciliamento, né, da humanidade com Deus, porque ele pregava que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem a Deus a não ser por Jesus Cristo, aquele que se arrepender dos seus pecados, né, reconhecer que é pecador, e não basta simplesmente reconhecer que é pecador, mas se arrepender dos pecados e deixar os pecados do lado, né, e caminhar e andar uma vida nova com Cristo. Isso Paulo pregava. E aí vem o conflito a isso, né, desses 90% dos brasileiros que creem em Deus, né? E qual seria esses deuses, né? Aí vem a minha imaginação, até isso vem conflito a mim mesmo, né? Hoje o número de cristãos, né, vem crescendo no decorrer aí dos anos aqui no Brasil, mas isso às vezes é preocupante, né? Porque muita história de escândalos, muita história de enfim, cumprimento da palavra, pois a palavra fala que o escândalo viria, né? Que isso viria, mas ai daquele que o escândalo, por aquele que o escândalo viesse, né? Mas enfim, mas aí fica a pergunta, aí fica uma questão, né? Imaginando Paulo ali pregando, e ali imaginando ele ali questionando, perguntando, aí fica um questionamento a mim, a nós, né? Eu imaginando ali Paulo sobre aquele Areópago, né? Pregando sobre o Deus desconhecido, a qual nós não vemos, não tateamos, não pegamos, mas eu via Paulo pregando. Qual é o Deus ao qual vocês servem? Qual que é o Deus que nós servimos, irmãos? Nós que já servimos esse Deus desconhecido, que nós sabemos que a única maneira de nós chegarmos até Ele é com um coração sincero, um coração arrependido, né? Um coração disposto a humilhar, um